Olá, sou o professor Maximilian Steiger. Em geral, quando o assunto é imposto, a discussão vai direto para o bolso. Quanto pagamos, se é muito, se é pouco. Mas antes disso, existe uma questão fundamental, uma questão de arquitetura do Estado. Quem, afinal, tem o poder de criar um tributo? Como a Constituição distribui essa autoridade entre União, Estados e municípios? É exatamente essa estrutura, a arquitetura do poder de tributar no Brasil, que vamos desvendar hoje. Para isso, nosso percurso será bem lógico. Primeiro, vamos entender o conceito central, a diferença entre o poder de criar e o de cobrar um tributo. Depois, as regras desse jogo constitucional. Na sequência, veremos como um tributo nasce de fato, da ideia na Constituição até a lei. Aí olharemos para o mapa da divisão dos impostos e, por fim, vamos ampliar o foco para ver que existem outros tributos além dos impostos. Então vamos direto ao ponto de partida. Aqui está a distinção mais crucial de todas. Para entender o nosso sistema, é preciso separar duas ideias que no dia a dia parecem a mesma coisa, mas no direito são completamente diferentes: competência tributária e capacidade tributária. Entender bem essa diferença é a chave para todo o resto. Pensemos na competência tributária como uma autorização, um poder que a Constituição entrega a cada ente da federação. É a Constituição que diz, por exemplo, União, você e somente você está autorizada a legislar sobre o imposto de renda. É o poder de criar as regras do jogo, de escrever a lei. E esse poder é uma função típica do poder legislativo, seja o Congresso, as assembleias ou as câmaras municipais. A distinção fica ainda mais nítida assim. A competência é o poder de escrever a receita do bolo. É o legislativo, que define os ingredientes, a temperatura do forno, o tempo, tudo isso na lei do tributo. Já a capacidade é a tarefa de pegar essa receita pronta e efetivamente fazer o bolo, cobrar, fiscalizar, arrecadar. Essa é uma função administrativa, do fisco. E aqui vem o pulo do gato. A receita não se delega, mas a tarefa de cobrar pode sim ser transferida a outra entidade. E essa delegação da cobrança tem um nome: parafiscalidade. O exemplo mais clássico disso são as anuidades dos conselhos profissionais, a OAB, o CRM, o CREA. Quem tem a competência para criar essas contribuições é a União, por meio de lei federal. Mas a União delega a capacidade de cobrar e administrar esse dinheiro para os próprios conselhos. Eles cobram, fiscalizam e usam os recursos para manter suas atividades. A competência continua com a União, mas a capacidade foi transferida. Bom, esse poder de criar tributos é algo gigantesco, certo? Mas não é um poder absoluto. A Constituição não assinou um cheque em branco. Pelo contrário, ela estabeleceu regras bem rígidas para o exercício dessa competência, justamente para garantir o equilíbrio da federação e a segurança de todos. Vamos ver quais são as regras desse jogo. Essas características são como as travas do sistema. Privatividade significa que, se o IPTU é dos municípios, os estados não podem se meter, ponto final. Indelegabilidade a gente já viu, não dá para passar para frente o poder de criar a lei. Facultatividade é curioso. O município tem o poder de criar o IPTU, mas ele pode, por uma decisão política, optar por não exercer esse poder, por não cobrar o imposto. E as outras três garantem a perenidade do poder. O ente não pode renunciar a ele para sempre, ele não prescreve com o tempo e o próprio ente não pode, por vontade própria, decidir ampliá-lo. É um sistema amarrado. Muito bem, já entendemos o que é o poder de tributar e quais são suas regras. Mas como, na prática, um tributo sai do papel? Como ele deixa de ser uma mera possibilidade na Constituição para se tornar uma cobrança real? É um processo que tem duas etapas bem definidas. E aqui está um ponto que precisa ficar muito claro. A Constituição Federal, por si só, não cria nenhum tributo, nenhum. O que ela faz é desenhar o campo e distribuir as permissões. Ela diz: União, você pode criar um imposto sobre produtos industrializados. Mas para que o IPI de fato exista, é preciso que o Congresso Nacional se reúna e aprove uma lei específica. Sem a lei, a competência é apenas um poder adormecido, uma potência que não se realizou. E essa lei que cria o tributo não pode ser de qualquer jeito. Para ser válida, ela precisa ser um verdadeiro manual de instruções, respondendo a 5 perguntas fundamentais. Quem paga e quem recebe? O que exatamente faz nascer a obrigação de pagar? Quando e onde isso tem que acontecer? E, claro, quanto se deve pagar? Se a lei não responder a qualquer uma dessas perguntas, a cobrança é ilegal. Isso se chama princípio da legalidade estrita, uma garantia para todos nós. Com toda essa base teórica, vamos agora para a parte mais concreta. Olhando para o Brasil hoje, como ficou essa divisão? Quem ficou com a competência de criar quais impostos? Este quadro nos dá o mapa geral.
A União ficou com os impostos que têm um caráter mais nacional, ligados à regulação da economia, como o comércio exterior e as operações financeiras. Os estados ficaram com os grandes impostos sobre a circulação de bens e sobre a propriedade, como o ICMS e o IPVA. E os municípios com os impostos mais locais, ligados à propriedade urbana e aos serviços prestados na cidade. O Distrito Federal, claro, por ser um ente híbrido, acumula as competências tanto de estado quanto de município. Só que a União, além desses impostos que já vimos, guarda duas cartas na manga. A Constituição deu a ela duas ferramentas tributárias muito poderosas, para serem usadas apenas em cenários muito específicos, bem extraordinários. O primeiro é o imposto residual. Ele permite à União criar um imposto totalmente novo, sobre uma base econômica que ninguém ainda tributa. Mas as regras são bem duras. Precisa de uma lei complementar, que é mais difícil de aprovar, e não pode ter o mesmo fato gerador de outro imposto. Já o imposto extraordinário de guerra, como o nome diz, é para situações extremas. Por isso, as regras são mais frouxas, podendo ser criado por lei ordinária e até mesmo usando uma base de cálculo que já existe para outro imposto. Perfeito! Até agora, o foco foi quase que total nos impostos. Mas eles são apenas uma parte da história. O universo dos tributos no Brasil é mais amplo, e a mesma lógica de competência que vimos se aplica, com algumas nuances, às outras espécies tributárias. Na verdade, o nosso sistema tributário é dividido em 5 espécies. Além dos impostos, existem as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições especiais. Cada uma delas tem uma razão de ser e, consequentemente, regras de competência próprias. E a lógica aqui para a competência das taxas e contribuições de melhoria é bem intuitiva. Ela é comum a todos os entes. Por quê? Porque elas estão ligadas a uma contraprestação do Estado. Se o município oferece o serviço de coleta de lixo, ele pode cobrar uma taxa por isso. Se o Estado constrói uma obra pública que valoriza os imóveis da região, ele pode instituir uma contribuição de melhoria. A competência está atrelada à ação daquele ente federativo. Então, ao final desse percurso, o que podemos concluir? Que o nosso sistema tributário, embora complexo, não é aleatório. O poder de criar tributos não é exercido ao acaso. Existe, sim, uma arquitetura constitucional por trás. Um desenho que foi pensado para distribuir o poder, para equilibrar a nossa federação e principalmente para garantir que a tributação siga regras claras e previsíveis. Isso nos deixa com uma reflexão para o final. Esse desenho, concebido lá na Constituição de 88, com base numa realidade econômica e social daquela época, ele ainda responde aos desafios do Brasil de hoje, diante de uma economia cada vez mais digital e de serviços. Essa divisão de poder tão rígida ainda se sustenta? A arquitetura que acabamos de estudar é a solução ou, quem sabe, parte do problema no grande debate sobre a reforma tributária? É uma questão que fica para pensarmos.